Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, toma cuidado contra todo o tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu e disse: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, neste dia que celebramos a memória de São João Paulo II, a primeira encíclica que ele escreveu, falando sobre Jesus Cristo, o Redentor do homem, Ele que nos purifica, Ele que nos redime, Ele que nos conduz, Ele que nos direciona. Então é para Ele que nós devemos olhar sempre. Ele é a nossa referência. Nós encontramos na primeira leitura esta carta de São Paulo aos Efésios. E ali fala que o Senhor preparou de antemão boas obras para que nós vivêssemos e a partir dessas boas obras tivéssemos salvação. O objetivo é que sejamos salvos. Então, o processo de salvação, o céu que te aguarda, a vida eterna, não é fruto de coisas que você faz neste mundo, de coisas que você mesmo cria, de coisas que você mesmo inventa ou de muita bondade que você faz neste mundo. Mas, de acordo com São Paulo, é a vivência da boa obra preparada por Deus para você. Porque é de graça que nós somos salvos, é por graça que nós somos salvos. Então, até aquilo que nós fazemos de bom é uma resposta à bondade de Deus que vem em nosso auxílio, nos oferecendo salvação, nos oferecendo o céu, nos oferecendo a vida eterna. Numa outra oportunidade, eu já disse aqui, numa outra homilia, o que é o céu. O céu é uma realidade que eu não me dou a mim mesmo, nem você dá o céu a si mesmo. O céu nós recebemos de Deus. Ele nos oferece o céu. E nós aceitamos ou não. Fazemos adesão àquilo que o Senhor nos confia e o que Ele nos diz que precisamos viver como obras para mantermos o céu ou não. Agora, o contrário, o inferno, eu posso me dar a mim mesmo, porque eu que escolho pecar, eu que escolho fazer o mal. Então, eu me jogo nessa realidade, que é o contrário do que Deus nos oferece de graça. É por graça que sois salvos. Isso nós ouvimos na primeira leitura de hoje. O que bate muito bem com o que ouvimos este salmo que foi cantado também, porque o Senhor mesmo nos fez e somos seus. Nós somos de Deus e nós nos recebemos todos os dias, quando acordamos, nós nos recebemos íntegros.
E é assim que nós devemos nos devolver para Ele toda noite, quando você vai rezar em sua casa, antes de dormir. Faz aquele exame de consciência e você pode se perguntar: será que eu estou me devolvendo inteiro para Deus? Eu estou me devolvendo íntegro para Deus? Cada vez que eu faço uma escolha que me afasta da vontade de Deus, que me afasta do amor de Deus, eu estou deixando parte da minha integridade. Estou deixando de ser íntegro. Então eu me recebo inteiro e me devolvo em pedaços. Tenho que tomar cuidado para não viver neste mundo fragmentado, viver em fragmentos. Deus me devolve inteiro. Como que eu posso ter coragem de não me livrar daquilo que tira a minha integridade? Procurando uma confissão, procurando ouvir uma palavra que construa a minha vida neste mundo, procurando ser abundante na graça de Deus, correspondendo àquelas boas obras que Ele mesmo colocou em minha vida para que eu viva. Acho que é assim que nós precisamos viver, porque o Senhor mesmo nos fez e somos seus. E assim nós chegamos ao Evangelho de hoje, que diz o seguinte no versículo 20 e 21. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste neste mundo? Todo materialismo, todo desejo de ter. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Com isso, nós ouvimos na primeira leitura que Deus é rico em misericórdia. Aqui neste Evangelho, esse questionamento. Pessoas que não são ricas diante de Deus. O que nós podemos fazer para nos tornarmos assim, ricos diante de Deus? A primeira coisa, viver segundo a vontade de Deus, como que ter este nome, vontade de Deus, como uma nova identidade, como o seu modo de ser no mundo. Então você vai se apresentar no mundo, no seu trabalho, talvez em casa. Algumas pessoas nos acompanham pela Canção Nova, pela internet, ou nos escutam agora pela rádio Canção Nova também. O seu modo de se apresentar no mundo, o seu modo de se dizer no trabalho, de se dizer na vida cotidiana, deve ter como padrão esse nome, vontade de Deus. Como se você chegasse e falasse: prazer, meu nome é Padre Edson, ou meu nome é Padre Edson, vontade de Deus. O padrão é a vontade de Deus. Todas as vezes que eu fujo, que eu saio, que eu me afasto da vontade de Deus, eu estou me afastando da minha identidade. Porque foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Ele me colocou neste mundo. Então é disso que eu devo me gloriar, não me gloriar de obras, de que eu faço coisas, mas me gloriar porque eu respondo, eu correspondo a uma iniciativa primeira de amor que Deus tem por nós. Assim nós estamos imitando Jesus Cristo, o Redentor do homem, como disse o Papa João Paulo II, e também alguma forma de imitar este Papa que nós temos como exemplo de humanidade, de alguma forma, de espiritualidade, de amor a Deus e de desejo de proclamar Jesus. Quando não conseguiu proclamar com palavras, com a vida, na cadeira de roda ali, já bem debilitado, mas ainda ele tornava o Evangelho visível no seu corpo, visível na sua pessoa. Deus nos conceda esta graça a partir dessa celebração, a partir dessa Santa Missa, de podermos viver assim também, dar visibilidade ao Evangelho, não apenas com nossas palavras, mas com a nossa maneira de se apresentar, com o nosso corpo, com o nosso ser inteiro, dar visibilidade ao Cristo neste mundo. O Senhor nos conceda esta graça, o Senhor nos direcione
assim. Vimos que esse texto do Evangelho fala: e para quem ficará o que tu acumulaste? Materialismo, que o Papa João Paulo II combateu em sua vivência na Polônia, mas também a influência no mundo, quando ele fez com que entrasse em colapso, utilizando a verdade, a liberdade e a oração, o sistema materialista, ateu, o sistema comunista, que desvalorizava também a pessoa humana, a integridade da pessoa humana que nós falamos aqui. Ele combateu como? Com a verdade, com a liberdade, mas, sobretudo, com a oração, a presença da Santíssima Virgem, a oração do Rosário, se consagrando inteiramente a ela. Assim ele conseguiu mudar os rumos da nação dele, na Polônia, mudar os rumos do mundo também, com uma presença discreta, mas porque ele fez com que o Evangelho se tornasse visível na pessoa dele. Assim, nós podemos vencer qualquer tipo de ideologia também, seja a ideologia materialista, que nos faz recordar este Evangelho, e para quem ficará o que tu acumulaste neste mundo apenas, se você não foi criado apenas para este mundo, foi criado para este mundo para que corresponder àquela finalidade última, para a qual você foi criado, que é o céu, que é a vida para sempre com Deus. O que nós podemos fazer para nos tornarmos ricos em Deus, ricos na graça de Deus? Primeira coisa, nos devolver inteiro a Deus. Como falei agora há pouco, nós nos recebemos íntegros, nos recebemos inteiro e nós devemos nos devolver para Deus assim, nos livrando de todos os pecados, de todas as más escolhas que nos fragmentam, que nos deixam em pedaço. O segundo ponto, nossa vida não consiste na abundância de bens apenas, materiais, de coisas neste mundo, mas na superabundância da graça de Deus. Deus é superabundante, então nós devemos nos confiar a Deus, nós devemos confiar na graça de Deus, se devolver inteiro, confiar na graça de Deus. Esse se devolver inteiro é viver na integridade, viver nas boas escolhas, viver na vontade de Deus e se apresentar como vontade de Deus. Muito prazer, meu nome é vontade de Deus. Quem sabe assim nós vamos crescendo no amor que Deus tem por nós. E um terceiro elemento, uma terceira coisa, Ele mesmo nos fez e somos seus. É por isso que Ele nos prepara de antemão boas obras. E nós precisamos viver estas obras. É por graça que sois salvos. Inclinemos por um instante nossa cabeça. Respondamos ao Senhor com nossa oração, o desejo de inteireza que temos, o desejo de imitar a Jesus Cristo, Redentor do homem, o desejo de imitar o santo que celebramos nessa segunda. Papa João Paulo II, interceda por nós, interceda por o nosso desejo de santidade, nosso desejo de crescer na oração, nosso desejo de crescer no amor à Eucaristia, nosso desejo de crescer no amor à Santíssima Virgem, nosso desejo de crescer em humildade, para não termos medo de reconhecermos nossas limitações, fraquezas. Veja que o Papa ele não se comportava como um Deus, ele se comportava como gente, mas como uma pessoa que não se contentava com as coisas deste mundo, não se contentava em dizer assim, eu sou humano. Não, ele é humano, mas ele sabia com quem ele contava, que era com a graça, com a presença de Deus, com a presença divina. Não tem sentido dizer apenas que é limitado ou humano se você não conta com a graça divina, com a presença que dá sentido à sua existência neste mundo, essa presença invisível, só que mais real que tudo. Invisível, muito e imensamente mais real que todos os bens que você possui, que te leva à superação de todos os apegos,
se apegue à graça e ao amor de Deus, que te convida à verdadeira vida, que te convida à vida verdadeira. Assim, na Tua presença, Senhor, nós pedimos, sejamos renovados, sejamos transformados, sejamos curados na Sua divina misericórdia, na riqueza da Sua misericórdia que nos transforma, Senhor. Transforma-nos inteiramente, porque o Senhor nos fez e somos seus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.